Olá, você que trabalha na área de saúde ou está envolvido com a acreditação, Ana. Meu nome é Célio Luiz, sou consultor há muitos anos, praticamente 30 anos eu trabalho com consultoria, principalmente na área de saúde com a ONA. Fui professor de avaliadores, treinei avaliadores, exerci vários cargos na área de saúde, em hospitais, cheguei à direção, sou autor de livros, professor de pós-graduação na área de gestão da qualidade, principalmente na área de acreditação, entre diversas outras áreas que a gente trabalha. Como falei, sou autor de livros e gosto muito desse tema. E aqui a gente está fazendo, né, a interpretação do manual da ONA, ajudando você a produzir evidências, melhorar a qualidade, saber interpretar. Então é difícil interpretar o manual. Então é importante a nossa experiência, que eu deixo para vocês muito mais tranquilo esta experiência de interpretar o manual da ONA. Lembro que nós temos nosso Tira Dúvidas, que é um horário que você contrata para tirar dúvida comigo. Então você consegue entrar aqui no link, verificar a descrição, ali tem a descrição, você faz o pagamento, escolhe o horário que melhor lhe convém, dentro da nossa disponibilidade, e você tem um horário exclusivo ou mais de um horário exclusivo comigo para tirar a tua dúvida, principalmente naquela hora que está tudo complicado, eu vou te ajudar. Nós temos a mentoria e a mentoria individual em grupo, que é um processo mais estruturado. Trabalhamos com consultoria presencial e online no Brasil inteiro, diagnóstico pré-auditoria, entre outras soluções para vocês, treinamento. Está tudo descrito aí no nosso vídeo. Temos o nosso e-book, né, para lembrar, nós temos esse e-book lançado no final do ano com a primeira sessão. Então, em conjunto com os nossos vídeos, com esse e-book, você tem um material muito denso para poder resolver os problemas dentro desse aspecto da acreditação. E hoje a gente vai fechar mais um bloco de uma subseção, que é o atendimento obstétrico. Então a gente fecha mais essa sessão. Se você é a primeira vez que você está vendo o nosso vídeo, a gente vai gravando os vídeos e normalmente aqueles requisitos que são iguais, a gente faz um recorte e recoloca dentro da sessão, porque são repetitivos. E se você tem dúvidas, você põe aí alguma dúvida simples, põe no comentário. Peço mais uma vez um like, a gente acaba indo para o vídeo. Então, a maneira singela de você nos agradecer pelo tempo dedicado é colocar um like, fazer um comentário, qualquer coisa, um obrigado ou uma dúvida, compartilhar com alguém, compartilhar com você mesmo no WhatsApp para que o YouTube entenda como relevante. Aqui é um assunto sério, então a gente não tem muito espaço para fazer dancinha, piadinha, ser alegre, é um assunto sério. Então a gente se ressente que às vezes o YouTube não leva o nosso vídeo a mais pessoas e assim a gente não consegue alcançar as pretensões que a gente tem. Então nos ajude se você está sendo útil para você, nos ajude. Se está ruim, se precisa melhorar alguma coisa, faz um comentário que a gente procura melhorar para vocês. Então, logo após a nossa vinheta, nós vamos concluir mais alguns requisitos. Vamos lá? Cumpre protocolo para hemotransfusão com bases em diretrizes e evidências científicas. Pessoal, muito claro isso, né? Analisar o perfil, se é aplicável, e quando for aplicável, conter as diretrizes para reserva ou prescrição, né, de hemocomponentes. As diretrizes para transporte, armazenamento, controle de temperatura, infusão, ou seja, tudo que eu devo fazer ali dentro do centro cirúrgico ou da unidade ali de internação, para esses hemocomponentes. Os procedimentos, por exemplo, de rejeição e devolução, as questões de uso racional de hemocomponentes, os critérios de indicação de transfusão devem estar definidos pelo comitê transfusional e validado pelo corpo clínico. O protocolo deve ser validado pelo comitê transfusional ou definido pelo comitê. Percebe que aqui a ONA determina mais um comitê, se for aplicável no seu hospital, ou seja, tem que ter um comitê transfusional. Então, a ONA ela acaba mencionando isso nesse requisito, um dos poucos requisitos que ela menciona. E, normalmente, os hospitais que trabalham com hemocomponentes de transfusão esquecem de fazer o comitê transfusional. Então, lembra que você tem que fazer esse comitê transfusional, pessoal. Subordinado lá ao núcleo de segurança do paciente. E aí, as evidências, pessoal, é o procedimento, são os formulários, os próprios fluxos, eventualmente, você aplicar, os registros clínicos lá no prontuário, a própria evidência é o comitê transfusional, o regimento desse comitê, as atas de reunião, as discussões, eventualmente algum indicador. E as dicas práticas, pessoal,
é o termo de ciência dos colaboradores nesses procedimentos, desses treinamentos. A gestão de risco no hemocomponente é importante, né? Como é que faz a gestão de risco disso. E principalmente quando a gente está trabalhando aí com componente, né? A transfusão ou a infusão, melhor falando, a gente tem que trabalhar com a contingência dos processos, que é extremamente importante, onde o auditor vai focar muito, principalmente nessa parte de gestão de risco e contingência quando se trata de hemocomponentes. Pessoal, beleza? Vamos para o próximo requisito? Dispõe de mecanismos e procedimentos para armazenamento, conservação, transporte, rastreabilidade e disposição apropriada da amostra do material biológico humano, visando a integridade e preservação. Pessoal, é mais do mesmo, é praticamente a mesma coisa. A ONA podia ter colocado isso tudo no requisito só, porque a gente está falando de novo do quê? Do armazenamento, da conservação, lógico, do transporte, e aqui acrescenta um pouquinho da rastreabilidade e a disposição disso. Então, principalmente aqui o que é importante é o aspecto de armazenamento e conservação, nós já verificamos lá, o aspecto de transporte, como que essa amostra é transportada, como que eu monitoro lá a temperatura, por exemplo, da checagem, se esse material saiu do hospital ou chegou nesse hospital com a temperatura adequada, se não teve flutuações que possam ter comprometido a amostra, ou seja, como é que eu faço a rastreabilidade desse material, quais são as documentações mínimas, qual que é a disposição para esse material. De novo, você vai definir dentro do procedimento. Chama atenção, de novo, também em relação aos riscos e contingências deste processo. Então, tome cuidado com isso, porque nesse caso, é nessa hora que você tem que estabelecer um bom método de risco, de identificação de risco, e um excelente, melhor ainda, sistema de contingência, se é que vai ser possível, se eventualmente alguma coisa dessa aqui de conservação, de transporte ou rastreabilidade estiver violada ou não atendida, ok? Vamos ao próximo requisito? Planeja e oferece plano educacional para a puérpera quanto ao autocuidado e cuidados ao recém-nascido. Pessoal, é muito claro, né, que se deve estabelecer, criar esse plano educacional, ou seja, de como educar, verificar o nível das pessoas, o perfil assistencial, o perfil dessas pessoas e, como o próprio nome, a própria orientação do manual estabelece, diz o seguinte, ó, o plano educacional deve ser elaborado baseado nas necessidades do paciente. Aqui entenda paciente a mãe e o bebê. Deve ser multiprofissional. Garantir a efetividade do plano, considerando os aspectos cognitivos, linguagem utilizada e condições sociais. Aqui o que ele quer dizer? Opa, o plano tem que funcionar, tem que atingir o seu objetivo, tem que ser efetivo, ele tem que girar esse plano, ele tem que acontecer. Para que ele aconteça, você tem que verificar o nível, o aspecto cognitivo, a pessoa compreendeu, entendeu, assimilou. Que mecanismos você vai verificar se que foram efetivos? É uma visita, é uma olhada, é uma verificação, é a enfermeira olhando, analisando, pedindo para a pessoa, para a mamãezinha reproduzir, percebe? É aí que você vai ter mecanismos de evidenciar essa efetividade. Você pode utilizar um formulário para acompanhamento do plano educacional, como acabei de falar. Opa, você acompanhou lá, foi no leito, verificou se a mamãe sabe amamentar, sabe, sim ou não, tem dúvida, sim ou não. Marca um formuláriozinho, no final você tem um checklist, onde você vai colocar um grau, vai ferir um grau. Olha, de tudo que a gente passou para ela, ela absorveu 80%, 70%. Aí você faz uma linha de corte. Pô, se for 60%, for menos 50%, você retreina ela, refaz o treinamento com ela, refaz as explicações, volta a fazer pergunta. É assim que você demonstra a efetividade. E lógico, alguns itens podem fazer parte desse plano, como as consultas de segmento, aquecimento, sono, carinho, proteção contra a infecção, banho do recém-nascido, imunizações, amamentação, medicamentos e vitamina A, ou seja, todo esse conjunto de preocupações com o recém-nato e também com a mamãe, em alguns casos, deve estar dentro dessa cartilha. Lógico, as questões de proteção, sinais de perigo para o recém-nato, os cuidados que tem que ter, explicar um pouquinho para aquela mamãe de primeira viagem o que vai acontecer, o que se espera que aconteça, né, para que ela tenha tranquilidade nesse momento tão gostoso da vida, que é ter um filho, que ela tenha tranquilidade para isso. E você vai evidenciar isso através dos procedimentos, através dos formulários, através de fluxos, dos próprios registros clínicos dessa situação e do folder ou do plano que eventualmente você tiver. Beleza? Vamos ao próximo requisito?
Estabelece protocolo de identificação, prevenção e acompanhamento de risco para suicídio. Então, qual que é o protocolo de identificação e prevenção? Você vai determinar quais são esses protocolos, quais são os formulários, quais são os fluxos de conduta para atender isso. Você vai determinar quais são os critérios disso e eu dou uma sugestão para você utilizar uma máscara. Então, lá quando você for fazer tudo junto, quando você for fazer lá o nível de dependência do paciente, quando você for fazer, por exemplo, lá sinais de deterioração desse paciente. Você também pode identificar o risco de suicídio desse paciente, fazer um formulário, fazer um critério e você cria uma máscara. Então, a partir do momento que já vai fazendo essas classificações, cria numa máscara, acrescenta mais uma pergunta relacionada a esse aspecto do risco de suicídio, inclui nessa máscara, copia e cola dentro do teu sistema se ele não for amigável e está resolvido esse acompanhamento de risco ao suicídio. Sério, como é que eu faço isso? Na internet tem vários critérios, vários protocolos que você pode adotar para ter algumas informações, critérios matemáticos que você pode fazer, ou então você pode nos perguntar e a gente consegue te passar algumas informações mais aprofundadas. Ou então contratar o nosso Tira Dúvidas que a gente detalha melhor para vocês aí como é que funciona esse acompanhamento. Mas basicamente é isso, pessoal, descrever quais são os critérios, como que você identifica e como você previne isso dentro do hospital ou acompanha alguém que tenha essa propensão ao suicídio. Percebe? Então a gente consegue trabalhar dentro desse procedimento e eventualmente em outros documentos. E a dica importante é fazer isso através de uma máscara. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma grande subseção. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faz algum comentário, compra o nosso e-book lá no site acreditacão.com.br e nos prestigie nesse momento para que a gente consiga chegar a mais pessoas. Valeu! Até o próximo, até a próxima subseção, pessoal. Até mais!